Boa noite, meus irmãos. Daqui a um instante nós vamos começar o Curtinhos do Bem, essa sexta-feira, seguindo aí a temática que nós propomos aí para essa semana, que é diversidade sexual e de gênero, à luz da doutrina espírita, a fim de a gente trazer alguns esclarecimentos à luz da doutrina espírita, né? Sempre à luz da doutrina espírita, e trazer algumas informações, reflexões num tema tão importante de ser debatido e refletido. Vou deixar um pouquinho dessa música com vocês para a gente ir harmonizando, tá bom? Daqui a pouco o nosso amigo tá aí, o Diego. Vou pedir quem entrou. Ó, o Diego entrou aí. Ei, Diego, daqui a pouco a gente chama você. Pedir quem entrou para apertar no coraçãozinho e segurar, pra gente convidar mais gente, tá bom? Tim e Vanessa. Espírito ser. Eu ouvi tua voz. Aos pés do monte, Ana Cristina. Isso mesmo. Linda a música do time da Vanessa. Eu vou, eis-me aqui, minha dor sereno. Bom, deu o tempo certinho da música para a gente começar. Hoje, excepcionalmente, começamos às 19 horas, por conta de um imprevisto que eu tive no meu trabalho. Peço a compreensão de todos e já agradeço a compreensão de todos. Bom, meus irmãos, eu queria dar um aviso, né? Na verdade, fazer um convite para as nossas palestras públicas que estão acontecendo online. Nesse domingo nós vamos ter o tema Estás Aflito? Com Raquel Manja. E queria convidar a todos para domingo, às 18 horas, vocês estarem aqui com a gente, para a gente refletir um pouco mais.
Bom, meus irmãos, essa semana nós dedicamos o Curtinhas do Bem para conversarmos a respeito da diversidade sexual e de gênero, um tema que nós, da comunicação da casa, entendemos importante ser trazido às reflexões à luz da doutrina espírita, né? E também para que seja debatido, seja refletido no movimento espírita, né? No dia 28, nós tivemos o dia do orgulho LGBT e nós fizemos um post, né? E esse post teve muito sucesso, muita curtida, porque trazia um tema a priori que necessitava de ser debatido, né? Pelo que me foi entendido pelos comentários e por alguns retornos. E esse post ele foi muito motivado, né, e digamos assim, intuído também, né, fazer esse post a partir de um vídeo que eu recebi do meu amigo Diego, né? Nesse vídeo ele faz algumas reflexões, traz também a sua experiência a respeito do tema, né? E hoje ele vai falar um pouquinho mais a respeito disso. Mas esse vídeo nos trouxe aí, nos motivou muito a respeito disso, né? E aí eu queria convidar todos para essa reflexão, que é muito importante essa reflexão, né? É importante que seja feita essa reflexão. E vamos começar o Curtinhas lendo uma parte do capítulo 11 do livro No Mundo Maior, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Esse é o capítulo 11, trata a respeito do tema sexo. Vou ler só uma parte, e aí eu convido meu amigo para a gente fazer algumas reflexões. Não desejamos, portanto, preconizar no mundo normas rigoristas. Vou começar de novo, desculpa. Não desejamos, portanto, preconizar no mundo normas rigoristas de virtude artificial, nem favorecer qualquer regime de relações inconscientes. Nossa bandeira é, sobretudo, a do entendimento fraternal. Trabalhemos para que a luz da compreensão se faça entre os nossos amigos encarnados, a fim de que as angústias afetivas não arrojem tantas vítimas à voragem da morte, intoxicadas de criminosas paixões. É uma reflexão muito interessante. Agora eu vou chamar o nosso amigo Diego para a gente conversar um pouco mais a respeito. Conversando ele, chamando ele aqui. Daqui a pouco ele está com a gente. Aceitou a conexão. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem. Tá me ouvindo bem também? Graças a Deus estou te ouvindo bem. Primeiro, antes de tudo, eu queria te agradecer por estar aqui com a gente, por estar tendo essa oportunidade da gente estar dialogando a respeito desse tema tão caro e tão importante ser refletido em qualquer momento, e também, principalmente, digamos assim, à luz da doutrina espírita, que vem nos esclarecer a respeito de muitos temas, e esse tema, não mais, não menos, mas tão importante quanto. E eu te digo, você ouviu aí a nossa primeira leitura. O que você tem para trazer para a gente de reflexão, de experiência, para a gente conversar? Então, gente, primeiramente, boa noite, meus queridos amigos aqui do Curtinhas do Bem. Eu gostaria de agradecer a Deus, primeiramente, por esse momento único de poder estar aqui representando o público LGBT e dizer que é fantástico estar aqui com vocês. Pois eu nunca pensei que teria uma oportunidade como esta, e para mim isso é tudo novo, tá? Muito obrigado, Glauco, pelo convite. Mas essa oportunidade, ela tem que existir, né? Porque é importante que a gente converse mais dias, porque a doutrina espírita nos esclarece muito bem a respeito desse tema. Perdão, Glauco, repete para mim, por favor. Não, eu falei, Agora que eu me... você falou que você agradece, né?
a gente está aqui conversando e tudo mais, eu te falo que quem agradece sou eu e que é importante realmente que a gente tenha esse espaço para a gente conversar, porque, como eu falei com o Luiz na terça-feira, não há tema tabu aqui no Curtinhas do Bem, né? Se depender da gente da comunicação, não existe nenhum tabu, mesmo porque o tabu só existe quando não há esclarecimento, e a doutrina nos esclarece. Mas fica à vontade, meu amigo, pode tecer suas reflexões. Então, vou começar já que você começou falando do vídeo, né? Falar um pouquinho como que eu fiz, por que e para que eu fiz esse vídeo. Vou fechar aqui a janela rapidinho, tá? Eu fiz esse vídeo por 3 motivos. Primeiro, eu estava já há muito tempo pensando em criar um canal no YouTube, só que eu não tinha decidido qual tema falar, o que falar, e também nunca tinha experimentado estar em frente à câmera, né? E juntou que temos outros projetos também de fazer vídeos curtos, e também juntou que caiu na semana do orgulho LGBT. Falei, por que não juntar tudo numa bacia, misturar, e com certeza 3 ótimos assuntos para lidar. E eu quis expor exatamente isso, né, do que eu falei no vídeo, que esse assunto precisa ser falado, esse assunto precisa ser comentado, porque quanto mais se fala de qualquer coisa que seja, mais natural ela fica. Quanto mais silêncio faz sobre qualquer assunto, mais obscuro ele é. Ou ele se torna. Às vezes nem é tão obscuro assim. Exatamente. E é bom você ter colocado a respeito que é importante falar, né? E a respeito da obscuridade, né? Quando não se fala. E aí eu recordei que estudando a respeito desse tema, para fazer o post do dia 28, eu fiquei, vamos dizer assim, impressionado e alegre com a quantidade de literatura espírita que nós temos para tratar esse tema. E também fiquei um tanto quanto motivado a estudar mais a respeito do tema da sexualidade, né, e da diversidade sexual e de gênero. Porque só no post a gente tem aqui, no Mundo Maior, capítulo 11, né, nós temos aqui Vida e Sexo, capítulo 21, de Emmanuel, Vida e Sexo. No Mundo Maior, André Luiz. Temos o próprio Allan Kardec na Revista Espírita, número 1. Temos Joana de Anjos. Então, assim, a reflexão é vasta, né, meu irmão? Falta só um pouquinho de interesse. É. Então, Glauco, para mim é novo, pode me conduzir aí que está por sua conta, tá bom, querido? Eu queria que você falasse para a gente, assim, qual o tema desses livros que eu citei que mais te é caro, mais te toca. Você me passou uma mensagem que eu me recordo de você ter falado a respeito da sublimação, né? Que falava um pouco a respeito da sublimação. Eu queria ouvir um pouco mais a respeito do que você tem para trazer para a gente disso. Então, procurando algum tema para poder abordar, porque são tantos, Glauco, que a gente tem que escolher algum específico, porque temos tema para 100 anos, vamos dizer assim, né? Ficou calado, agora tem um tema para conversar. Mas um deles me chamou muita atenção. Ele não me foi específico ao público LGBT. Ele foi um tema que Chico abordou através, né, do espírito de André Luiz, se não me engano, no livro No Mundo Maior. Ele abordou essa evolução da humanidade, do milênio, explicando a sublimação do ser humano, a busca, né, do lugar sagrado, que é de onde nós saímos, que é do Todo-Poderoso, o retorno para o perfeito, né? E me chamou muita atenção. Eu falei, eu vou levar esse raciocínio que Chico trouxe, você inclusive leu um trechinho no início, né, do vídeo. Eu gostaria de levar esse caminho de sublimação para um ponto específico e trabalhar aí. Pode ser? Sim, fica à vontade. Então, como o assunto é LGBT, então eu gostaria de
começar falando da seguinte forma. Primeiramente, meu direcionamento nesse vídeo vai ser totalmente para levar autoestima à LGBT. Não vim aqui criticar, não vim julgar, não vim colocar pressão, nem obrigar ninguém a entender, compreender e concordar comigo, tá bom? Vamos começar daí. Então, esse comportamento de autoestima que está, às vezes, tão massacrado no coração do público LGBT, que às vezes nós falamos de uma autoestima, mas não temos essa autoestima dentro da gente, né? Porque é tanta força contrária, não falo da religião, falo no todo, é tanta força contrária a tudo que se decide fazer nesse sentido, que a maioria desiste de lutar. Eu falo lutar porque não é uma luta, né? Não vamos dizer que pois é uma luta, como qualquer outra. E essa autoestima precisa ser recuperada, porque a baixa autoestima ela traz todo esse quadro que vivenciamos hoje na humanidade. Então, vamos dizer aqui, por que eu estou querendo dizer isso? Vamos começar pelo comportamento. Essa semana, eu tive assim, o contato de muitos amigos, e praticamente todos os meus amigos são héteros, eu vou dizer assim. Não sei por que Deus, mas me rodearam de héteros. E eles me ajudaram em vários sentidos. Mas eu percebi que eles tinham dificuldade de conversar comigo, pisavam em ovos na maioria das vezes. Eu falo, pode falar à vontade, gente. E não tem frescura nenhuma, não. Eles se soltaram e eu percebi aquela ânsia de me ajudar. Eu detectei ali vários desentendimentos, vamos dizer assim, né? Eu peguei um para poder trabalhar ele. A maioria me falou uma coisa, que é a seguinte, eu respeito o público LGBT, eu gosto, eu tenho milhões de amigos LGBTs, gays, lésbicas, bis, enfim. Amo eles de paixão. Mas, e sempre vem o mais o porém, né? No final de toda frase, enfim. Mas eu não concordo que eles entrem e baguncem, eu não concordo que eles se comportem mal no meio familiar, ou numa instituição religiosa, ou no local de trabalho, que seja, né? Eu comecei a pensar que a visão primária desse público LGBT, ao qual eu pertenço, a primeira vez é esta: falta de conhecimento, como pode dizer, promíscuo, vou usar as palavras corretas? Promiscuidade, Devassidão. Enfim, esses adjetivos que são vastos. Eu vi assim, gente, tá faltando alguma coisa aí, porque ser devasso, ser promíscuo, ser aberração, ser a bênção do Apocalipse, como eu vi terça-feira vocês comentando, né? O Luiz Guilherme falou, não é uma causa, é um efeito. Então, a causa está onde? Então, eu refletindo, tentando buscar a raiz desse efeito, eu cheguei numa conclusão, posso dizer particular, obviamente, né? Não comprovada, essa é uma conclusão que eu cheguei, é que se... Vou falar de mim, vou falar como se fosse eu. Certo. Se eu tenho uma postura promíscua, se eu tenho uma postura devassa, se eu tenho uma postura inadequada, vamos dizer assim, para alguma situação, talvez eu me comporte assim inconscientemente, e na realidade na maioria das vezes inconscientemente, porque não perceberam, justamente é porque desde sempre se ouviu falar. Desde consciência, desde que tomou consciência de si mesmo, ouviu falar que é isso. Então, você vai levando para o instinto do ser humano. O ser humano, ele traz um instinto natural, que é o de defesa, de preservação, né? Um instinto espontâneo, como qualquer animal. E esse instinto, ele faz o animal, no caso o ser humano, correr ou atacar, ou se entregar. Na maioria dos casos, a entrega é mais... Correr é humilhante, atacar é inadequado.
Então eu vou me deixar levar. Então eu sou sim devasso. Eu sou sim aberração. Eu sou tudo que vocês estão falando. Eu vou falar como que é real. Você é feio. Nossa, me magoou. Você é feio. Nossa, me magoou novamente. Você é feio. Eu sou feio. Pronto, parou de me magoar. Concordei com você. Entendi, E entendi. infelizmente, Glauco, infelizmente, não é um apoio, não estou apoiando. Também porque eu estou aqui para falar disso. Existe um Uhum. caminho para mudar esse efeito, esse resultado, essa visão que temos. Que as pessoas, me corrija se eu tiver errado no entendimento, que de tanto ser rotulado de algo e pela força de lutar, exercer demandar, na verdade, uma força muito grande e os embates serem muito grandes, às vezes é mais fácil, não. Às vezes acontece de se aceitar o rótulo e deixar a luta. E aí, a partir daí, vai se aceitando aquilo que todo mundo fala, né? Vai virando normal. E o que a gente pode falar para essas pessoas que são rotuladas, que se sentem rotuladas e que às vezes são tidas de algo que não são e que acabam se questionando a eles mesmos, Diego? Então, Glauco, na realidade, a maioria nem percebe, porque a gente cresce, todo mundo, não estou falando do público LGBT somente, a gente cresce, né, tendo várias crenças que ao longo da estrada a gente vai absorvendo. E chega um momento da nossa vida que a gente não sabe aquilo que é nosso, aquele pensamento que nos pertence, aquela opinião que nos pertence, ou que é do outro. Então vira aquela confusão, a gente começa a separar nas caixinhas o que é o que, na Certo. realidade. Então, respondendo sua pergunta, né? Como resolver? Não sei, gente. A gente está aqui na experiência para tentar resolver. Mas você tocou Então, num ponto que eu acho que é a partir daí que a gente pode trazer não uma solução, mas um norte, né? Todos nós sabemos que nós temos a centelha divina. Nós viemos, né, do Criador. E o Criador utilizou toda a sua magnitude, misericórdia e amor para nos criar. Então, essa questão da sublimação, de quando nós vamos, né, ascender ao divino, é para a gente lembrar a todo momento que nós não somos perfeitos, mas somos perfectíveis. E como perfectíveis que somos, temos que recordar que temos a centelha divina no nosso coração. No nosso coração, no nosso interno. Porque muitas vezes as pessoas perguntam bem assim: ah, Deus está acima de todos, Deus está em algum lugar. Não, Deus está no centro de tudo, inclusive no centro de nós, daqui dentro. E essa pessoa que às vezes aceita a rotulação, ela tem que ser lembrada que, olha, por mais que alguém acredite que você é ou deixe de ser qualquer coisa, você é, antes de qualquer coisa, filho de Deus, centelha divina, perfectível. Eu acho que é a partir daí. verdade, Glauco. E falando em sublimação, essa palavra, ela tem vários sentidos, né? Vai de Freud, vai em psicologia, vai a sublimação espírita, a sublimação, né, do gelo o gasoso e vice-versa, tem vários sentidos. Então, vamos levar esse raciocínio e entender. Eu preciso tirar esse rótulo da minha cabeça. Eu preciso compreender que isso não veio de mim, isso veio de fora. Entende? Eu preciso, como eu faria isso? Tem que ter um início. Tem que ter uma putinha, algo que eu puxar primeiro, porque tem vários caminhos. Mas o melhor de todos, e esse é garantido, eu tenho certeza que você concordaria comigo, que é o amor. Em todos os sentidos, em todas as suas manifestações, em todas as suas categorias. E começa pelo amor próprio. Porque o amor próprio não é um orgulho. É a compreensão que você tem de si mesmo. Isso é o verdadeiro amor.
Mas para que eu tenha compreensão de mim mesmo, eu preciso saber quem eu sou. Então, eu não sou esse monte de rótulo que me colocaram. E esse rótulo já existiu antes de eu chegar aqui nessa terra. Então, não me pertence. Então, o que, que me pertence? O que me pertence é essa inteligência de vida e divina que vive dentro de mim. É essa luz que vive dentro de mim. Isso me pertence, isso eu tenho certeza absoluta. E isso ninguém tira de mim. E eu alimentando essa chama o tempo inteiro, ela só tende a crescer, a crescer, a crescer, a me aquecer e aquecer aqueles que estão mais próximos. Não é assim? É assim, e você me lembrou de uma coisa que o Luiz Guilherme me ensinou, né? Me ensinou que eu falo assim, eu já sabia, mas ele trouxe uma reflexão mais aprimorada, que são as duas asas da evolução, que é a asa intelectual e a asa moral. E a asa moral, que é a asa que você propõe, que é a asa do amor fraternal, né? Ela só se dá a partir da asa intelectual. A asa moral é uma consequência da asa intelectual. E aí eu queria recordar a questão 780 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Aí os espíritos respondem: é sua consequência, todavia não o segue sempre imediatamente. Aí Kardec faz outra pergunta: como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Aí fala que é exatamente isso que a gente está questionando aqui, né? Como é que a gente vai fazer as pessoas chegarem a entender que a gente é amor, que a gente não é aquilo que as pessoas estão dizendo para mim que eu sou, que estão me rotulando, né? Como que eu vou entender isso? Aí os espíritos respondem: fazendo compreender o bem e o mal, o homem então pode escolher. Desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Kardec pergunta: como ocorre então que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? O progresso completo é o objetivo, mas os povos, como os indivíduos, não o alcançam senão passo a passo. Então, quer dizer, só através do esclarecimento, Diego. Só através de ouvindo você. Porque eu tenho, como eu sei disso, eu tenho o meu lugar de fala privilegiado. Eu sou branco, de classe média, tive acesso a tudo, hétero, homem, cis, né? Homem, hétero, cis. Então, eu não tenho nem ideia do que você passou e do que você passa. Então, a gente precisa ouvir mais pessoas como você para que nós, que temos esse privilégio, saibamos entender, se esclarecer para poder amar cada vez mais. É o que eu penso, é o que eu enxergo. Eu também concordo com você. E também é uma via de mão dupla, né? Não adianta também a cobrança do outro lado sem o lado de cá também não fazer nada. E tá aí a sublimação das coisas. Eu dei aquele tempo da chama viva e divina que habita dentro de nós. E quando ela é regada com carinho, com amor, com compreensão, o meu irmão do lado, ele, vamos dizer assim, por sensibilidade ou opção, ou sem perceber nada, começa também a agir da mesma forma, a pensar. Eu falo isso porque, desde pequeno, eu sempre tive o apoio da minha família, minha mãe, né, obviamente, me falou: você é estrela, você brilha, você é lindo, você é meu tesouro, você é maravilhoso, você veio para brilhar e tudo mais, né? Tudo isso. Eu sei que não é todas as mães que fazem isso com o filho, né? E isso é um assunto sério. Tem o caso aí do Itália, que foi, enfim, assassinado pela mãe. E a maioria dos amigos que eu tenho LGBTs foram expulsos de casa, né? Por ser LGBT, por essa cultura, enfim. Mas aonde que eu quero chegar, Glauco? Eu quero chegar na aceitação, porque eu preciso combater esses conflitos. Eu preciso tirar da minha cabeça que eu não preciso me enquadrar naquilo que você acha correto, somente.
Eu tenho que enquadrar naquilo que eu também concordo que seja correto, que me faça bem. E que esteja dentro do meu biotipo, da minha consciência, daquilo que eu acredito que seja bom para mim também. Então, comece da aceitação própria. Antigamente, era tipo, como tabu, né? Para o público LGBT, ser chamado de viado, bicho. Como eu disse, um rótulo. Hoje, se você for fazer uma pesquisa fora do meio espírita, né? Público, como que eles se expõem para o público, eles falam, sou bicha, sou viado, sou bicha preta. Começando a trabalhar esses adjetivos que soavam, né, negativamente, começando a sublimá-los, vamos dizer assim. Transformar em um adjetivo bom. Eu estava conversando com minha amiga ontem, que ela é casada com um negro, e ela é branca, e ela fala bem assim, é errado chamar de preto, eu fico com medo de ser processada. Não, minha querida, ele é o quê? Branco, rosa, laranja? Não, ele é preto. Feio é você tentar se explicar, feio é você tentar escolher. A gente não tem segurança do que a gente está falando e não sabe com quem está falando. Mas a pessoa que está na nossa frente é nosso amigo. E eu gostaria também, Glauco, de falar que nós, não somente nós, todos nós, irmãos, temos algo precioso dentro de nós. Eu costumo dizer assim que até a pior pessoa da face da Terra tem algo de maravilhoso dentro de si. Enquanto você está preocupado em corrigir aquilo que não agrada os meus olhos e os meus sentidos, eu não vou ter tempo de observar essa beleza, essa grandeza que tem dentro de cada um. Então, eu falo assim para todos os LGBTs espíritas e também os não espíritas. Independente que te entendam ou não te entendam, independente que falam te agrada ou não te agrada, lembre-se que dentro dessa pessoa há uma força maravilhosa, divina, que às vezes nem ela está sabendo lidar com isso. Mas uma hora essa força vai se expor. Quem sabe você que percebeu que essa pessoa está fazendo mal a você, você não seria um instrumento de lembrá-la do amor que ela tem e transferir para os seus irmãos. Então, eu prefiro, em vez do ataque, Glauco, eu prefiro mostrar minhas qualidades, ao ponto que elas ocupem primeiro plano em minha frente. Não o fato de eu ser homossexual, mas as minhas qualidades primeiro. Depois vem o lado homossexual. Eu não pergunto a você, ei, Glauco, você é hétero? Alguém te pergunta? Não, Você é hétero? não. É hétero. Mas Não. olha que engraçado falou, né? Eu não como carne. Eu vivo no meio muito masculino e muito machista, né? E o fato de eu não comer carne me rotulam, me auto-intitulam homossexual porque eu não como carne. Você vê a tamanha ignorância. Entende? Só para você ter ideia. Só para você ter ideia. Meu irmão, o papo tá muito bom. Eu queria ficar aqui mais. Só que o nosso é curtinhas do bem. Então, assim, eu queria te deixar aí no final para você terminar seu esclarecimento, sua reflexão. E já te agradeço de antemão aí a sua participação. Realmente, muito pouco tempo para falar de tanta coisa, mas é como a luz, né? A luz ela precisa vir aos poucos, senão ela cega. Exatamente. Tem que ir acostumando os olhos devagar. E só com muito tato, com muito amor, com muito carinho, a gente consegue fazer isso. Mas lembrar que a gente não precisa só falar de amor. A gente precisa fazer ele crescer. Ele tem que ficar dentro, porque senão vira algo artificial, como eu falei do enquadramento, né? Às vezes a gente se transforma em algo que a gente não é. Mas a gente precisa ser luz. Então eu gostaria de finalizar, né? Lembrando aos meus amigos LGBTs e héteros, todos, gente. Vamos parar de falar disso. Todos somos um. Mas que a espiritualidade, elas não separam. Eu nunca vi em lugar nenhum escrito por algum espírito uma condenação.
desse assunto. Então, eu gostaria de lembrar que nós somos luzes, nós somos forças e potências. Eu quero deixar um recado para os LGBTs, tá? Seja quem você é. O importante é se amar, indiferente das opiniões, tá, Glauco? Nós nascemos desse jeito, nascemos para sonhar. Cores, todo mundo tem. É só escolher a sua. E ser feliz com ela. E seguir o caminho certo, o caminho do bem. Só isso que importa, tá bom? Ô, Diego, muito obrigado, cara, pela sua fala, pelos seus esclarecimentos, por você ter se exposto, né, se colocado à disposição, né? E eu agradeço muito a oportunidade de estar dialogando com você. E acredito que vamos voltar a falar mais vezes sobre outros temas que nos são caros, né? E o Luiz tocou num ponto aqui que você está falando que é bem parecido, né? Que não é só amar, que não é só falar. O Luiz colocou, mais do que ouvir, né? Quer dizer, falar, dialogar, precisamos conviver com a diversidade, conviver com aqueles que são diferentes, né? E que nós possamos fazer isso ainda mais, né, meu amigo? Eu agradeço, Glauco, a oportunidade de estar aqui. Eu agradeço aos meus amigos do NEI, meus amigos fora do NEI, do CEJAP, o Luiz Guilherme, Thiago Toledo, que me ajudou bastante, ao grupo das, como eu posso dizer, eu tenho que lembrar todo mundo. Deixa eu pegar minha colinha aqui, porque muita gente, se eu esquecer, eles vão... Não vai dar para fazer igual o show da Xuxa, dando beijo para todo mundo, não. Beijo, 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 Xuxa Meneghel. Eu quero agradecer a todo mundo que me ajudou, principalmente aqueles que se exporam, né? Que quebraram os tabus e vieram me falar aquilo que gostariam de ouvir. Então, Glauco, é isso que a gente tem que botar na nossa cabeça, seguir em frente. Isso aí, meu irmão. Tá certo. Muito obrigado. Fica com Deus, Diego. Mais uma vez te agradeço a atenção. Que Deus siga te abençoando. Amém. Um abraço. Outro. Tchau, tchau. Gente, eu gostaria de agradecer a participação de todos aqui. Estou vendo que muita gente gostou. Então, estamos falando a respeito aqui de respeito, né? O Luiz falou que é preciso respeitar, é preciso trazer aí a métrica respeito. E eu queria agradecer mais uma vez a todos, agradecer tudo que a gente tem tido de positividade, né? Tudo que a gente tem tido de retorno bom, né? Queria pedir que a espiritualidade siga nos abençoando, siga nos guiando e siga nos protegendo. Vamos agora fazer uma oração. Antes de fazer a oração, eu queria só ler um texto que eu acho importante a gente ter como reflexão. Do livro Sexo e Destino, capítulo 9, de André Luiz. Na espiritualidade superior, o sexo não é considerado unicamente por baliza morfológica do corpo de carne, distinguindo macho e fêmea. Definição unilateral, que na Terra ainda se faz seguir de atitudes e exigências tirânicas, herdadas do comportamento animal. Vou ler de novo, que eu falei. Na espiritualidade superior, o sexo não é considerado unicamente por baliza morfológica do corpo de carne, distinguindo macho e fêmea. Definição unilateral, que na Terra ainda se faz seguir de atitudes e exigências tirânicas, herdada do comportamento animal. Com essa reflexão que eu quero deixar vocês, e agora eu vou fazer uma oração, né? Senhor Deus e Pai, Jesus, mestre amigo, mentores espirituais da casa, espiritualidade amiga, quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui refletindo a respeito desse tema tão importante, tão caro de ser falado, que entendemos assim. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por estar nos intuindo, por estar nos abençoando. Mestre Jesus, se conosco, Senhor.
hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, meus irmãos. Um abraço. Tchau, tchau.